Hey everybody, beleza? E aí, gente, hoje vamos começar mais uma etapa desse vídeo aqui sobre a jornada de au pair. E dessa vez o meu vídeo que eu preparei pra vocês, como você já sabe pelo título, é sobre como foi o meu processo das famílias, como foi a questão do fluxo, principalmente pra homem, né? Geralmente o homem tem mais essa dúvida sobre quantas famílias vai ter no perfil, se vai ser um perfil chamativo ou não. Mas eu lembro que, se você não ouviu meu último vídeo, eu falei, eu acho que foi a data que eu fiquei online, acho que foi dia 13 de março. Então, pra continuar, ou pra você saber um pouco da minha vida mais, se inscreve aqui nesse canal, se você gostar, deixa o like e me acompanha no meu Instagram, que é o Wellington Anjo, que sempre eu tô botando alguma foto, alguma coisa por lá. Então de alguma forma já me ajuda também. Bom, gente, pra começar, eu tirei print de quando eu tava lá no sistema. E, como eu disse, eu fiquei lá no dia 13 de março. Porém, a minha primeira família que eu tive no dia 25 de março. Eu lembro que o meu fluxo, ele não... Vamos dizer que ele teve muito... Tipo, em relação a muitos meninos que me falaram durante a escola de treinamento, o meu fluxo foi bem bom, porque eu acho que fiquei 1 mês e meio por aí online. Eu lembro que eu botei no meu perfil que eu tinha algumas restrições em relação às crianças, que eu queria criança no máximo 2 crianças e que não fosse abaixo de 2 anos. Porque como eu trabalhava como voluntário numa escola, num jardim de infância, né, eu cuidava de 9 crianças e todas eram abaixo de 9 anos, então trocar a fralda era bem punk. Então a minha prioridade não era nessa idade, devido a isso. E eu também eu falei que eu não queria acima de 3 crianças. Se fosse 3, eu queria que um dos pais estivesse para me ajudar. Porque já é punk com 2, imagina mais do que isso, sabe? Eu sei que depende muito da criação, mas foi mais ou menos isso. Então, a minha primeira família que eu conversei, eles eram de New Jersey, e sim, eram 2 crianças, era um menino e uma menina. Conversei com eles, fiz Skype, acho que nosso Skype durou uns 27 minutos, eles fizeram uma pergunta pra mim que era sobre a habilitação, que hoje eu já entendi o que era, mas no momento eu não entendi, eu fiquei meio que viajando na maionese sobre o que era. Deixa eu arrumar isso aqui. Enfim, a gente fez o primeiro Skype, eu tinha, aquele primeiro Skype que tu fica todo empolgado. Mas eu lembro que a gente terminou o Skype, daí eu mandei mensagem pra eles pra perguntar sobre o contato do au pair que tava com eles, né? E daí eles falaram pra mim bem assim, como eu pretendia embarcar em julho, eles falaram bem assim pra mim, Wellington, olha só, a gente precisa de um au pair pra setembro, eu não sei se tu pretende esperar, mas eu vou conversar em relação com a tua au pair pra ver se ela pode se a gente pode mandar o número pra você, que eu acho que ela não vai se sentir confortável. Eu fiquei já meio que na dúvida, assim, pô, eu mal conheço as pessoas já estão me negando, o WhatsApp da atual pair pra eu conversar, e fora que eles falaram que só iriam, no caso, me mandar realmente o contato dela, caso eu realmente falasse pra eles que eu aceitaria ir em setembro. Então eu fiquei meio que assim, pô, já sendo pressionado agora, então pra mim não vale a pena. E nisso aí entrou a família, que é a que eu escolhi, que eles eram, da Pensilvânia, né? Em si são 2 crianças, um menino e uma menina também, e acho que eles entraram um dia depois dessa família aqui, foi no dia 26. Conversei com eles, com o Skype, com a mãe, foi muito bom. A gente ficou quase 2 horas, acho que foi 2 horas e 10 por aí. E a gente só terminou o Skype por causa que eu tinha que ir pra faculdade. Então foi muito bom. A nossa conversa fluiu bastante, eu gostei bastante deles. A minha terceira família que eu tive entrou no dia 9 de abril. Eles eram uma família da Califórnia, porém eles iam se mudar pra Nova York depois de eu chegar, acho que depois de um mês. Após eu chegar, eles iam se mudar pra Nova York, porque o pai tinha uma empresa de software e tal, e eles iam pra lá. Só que quando eu fiz o Skype com a família, eu não gostei muito de tudo que ela me passou, principalmente em relação às crianças, e ela também era stay home, né, e eu não queria, eu tava procurando uma família que os pais não trabalhassem em casa, e principalmente eu tava dando prioridade pra questão do final de semana off, né. A primeira família queria que eu trabalhasse num domingo pela manhã, e eu já fiquei meio que assim também. A segunda, que é a que eu fechei, não precisa, e essa terceira precisava, acho que num sábado pela manhã, mas eu fiquei meio que na dúvida assim, né, enfim. Mas depois que eu terminei o Skype, eu realmente vi que não era, sabe. Depois ela mandou mensagem falando que eles tinham mudado o foco deles de busca e me agradeceram pelo momento. Enfim, só fiz Skype também com a mãe das crianças e foi isso. A minha quarta família era uma família de Illinois. Pô, essa família eu gostei bastante. Era uma família, entrou no dia 17 de abril e eu conversei com os 2. Acho que foi a primeira família que eu conversei assim com os 2, com o pai e com a mãe, sabe, junto. Eles eram judeus e os guris eram de gente assim, ó. Eles já estavam no vídeo, sabe? Eles apareceram também no Skype e foi muito, muito legal. Eu fiquei muito na dúvida entre essa família e a que eu fechei hoje, porque eles também não precisavam que trabalhasse no final de semana. Mas enfim, eu não sei. Eu sei que eu fiquei muito na dúvida desses 2 e depois disso aí eu lembro que eles mandaram um e-mail com
com um monte de perguntas em relação às crianças, porque o mais novo ele usava fralda também, ele não era abaixo de 2 anos, porém ele usava fralda também. Então eu fiquei meio com um pé meio que atrás em relação a isso, mas hoje pensando, eles eram uma família muito boa, assim, mesmo eu não conhecendo. Eu sei que as coisas podem mudar, porque como aqui mudou também, né? Então, mas foi isso. Aí, a outra família que eu tive, eu acho que eles eram da Califórnia também. E eles entraram no meu perfil no dia 27 de abril. A última família que tinha entrado... eles entraram 10 dias depois, né? Dia 27 de abril. Com eles eu não conversei. Eu só li o perfil deles. Eles queriam que eu trabalhasse final de semana. Acho que era no sábado de tarde, umas 3 horas. E eles moravam, acho que eram a uns 20 minutos da capital da Califórnia. Mas não conversei, eu só li o perfil. E como eu já tava na dúvida em relação a... Eu tava já quase acertando com essa segunda família que entrou no meu perfil, que é a que eu fechei. Então eu fui meio que deixando. E depois entrou outra família da Califórnia. Também queria conversar, mas eu também não conversei. Resumindo, eu conversei só com a primeira, segunda, terceira e quarta família, e a quinta e a sexta eu não conversei. Eu não quis conversar com ele. Então, tipo assim, resumindo, tive 6 famílias nesse período que eu tava online, pra um mês e 15 dias foi o tempo que eu fiquei até fechar meu match, literalmente. Foi um fluxo bom, porque eu conheci gente lá na escola de treinamento que ficou 3 meses, só teve uma família, sendo da mesma agência que a minha, então, e era homem, então, não sei. Tudo depende também, não adianta você ter um monte de família e pegar uma família ruim, né? Porque teve um caso de um amigo meu que eu fiz agora, que ele mora no Jersey, ele conversou com uma família, a família dele é incrível, sabe, assim. Ele falou assim, cara, foi a melhor decisão da minha vida, sabe? E aí deu certo, sabe? Então, tipo assim, vai depender muito de como o teu perfil é feito, de quão animado tá o teu vídeo também, porque as famílias avaliam muito isso. E vai na fé, cara. Tipo assim, ó, não faz nada na pressa. E minha família, ela precisava só pra novembro, ó, que eu fechei. Só precisava pra novembro, mas eu decidi esperar porque eu achei que poderia ter sido a melhor escolha. O que me ajudou de alguma forma, porque eu terminei o meu semestre da faculdade tranquilo, sem pressa nenhuma, eu fiz minhas provas, sem nenhuma pressão, tipo, da agência em relação à documentação. Então, quando eu terminei em julho o semestre, eu tranquei a faculdade, aí sim eu comecei a me preocupar com a agência em relação à documentação, em relação à família, em relação ao visto. Então, querendo não, me ajudou, porque eu tive tempo pra fazer as coisas com mais tranquilidade. Mas eu sei que tem meninas que fazem um mês tudo e fica na correria, sabe? Então, enfim, vamos ver como as coisas vão saindo. E depois eu vou fazer um vídeo sobre como foi minha primeira semana aqui e como foi a chegada aqui na Roche Family. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É só pra ajudar vocês mesmo a entender um pouco sobre como funciona pra homem, um fluxo de família. E é isso. Como eu disse, se você gostar desse vídeo, se foi útil pra você, se inscreve aqui embaixo, dá um like, que é muito importante, e me acompanha lá no meu Instagram, que é o Wellington Anjos, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, e é isso. Tchau, tchau.